Fala, meus queridos, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre TPA em aquário de ciclídeos africanos. Eu vou fazer meio que um passo a passo. Olha aqui o que eu vou usar como exemplo, ó. Esse balde aqui vai ser o exemplo do aquário, né, de ciclídeos africanos. Mas enfim, galera, eu vou mostrar um passo a passo quais produtos eu uso, como eu uso o buffer, o salt, até o condicionador de água que eu indico pra vocês aí. Enfim, eu vou fazer um vídeo mais detalhado, focado aí nas dúvidas, né, dos seguidores, dos inscritos. Espero que vocês curtam esse vídeo e no final do vídeo aí, se ainda restar alguma dúvida, deixa nos comentários. Agora bora parar de enrolação, porque o vídeo vai ficar um pouco longo hoje. Então, galera, vamos lá, eu vou começar aqui falando dos produtos. E assim que eu terminar de falar dos produtos e ilustrar pra vocês aqui mais ou menos como é que eu faço uma TPA, eu vou partir pra mostrar pra vocês os testes de água no meu aquário Tanganica e também uma TPA que eu fiz nele, beleza? Na verdade, esse vídeo aqui, ele já estava pronto, eu resolvi refazer esse vídeo, utilizando imagens do último vídeo que eu fiz, porque eu percebi que faltaram alguns detalhes importantes que eu vou estar passando aqui nesse vídeo atualizado para vocês. Vamos partir logo para o que interessa. Eu vou começar aqui com o básico, eu vou indicar para vocês alguns condicionadores de água dos que eu uso e que eu acho interessante utilizar em aquários de ciclídeos africanos, e vocês vão entender o porquê. No aquário de ciclídeos africanos eu estou usando o Supreme, mas esse Extreme aqui da Microbe Lift também é muito bom. E por que que eu estou indicando esses dois? E tem mais um da Reflowers, que é nosso parceiro, inclusive, que também tem a mesma função que eu vou falar para vocês agora. O Supreme já diz aqui na embalagem que ele tem base em aloe vera, ou seja, é um produto que ajuda a reconstituir, a reconstruir, a regenerar tecido do animal e estimula a produção de mucosa protetora. Tanto o Supreme quanto o Microbe Lift, aqui o Extreme, e também, se eu não me engano, o nome da Reflowers é Effective Conditioner, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Esses três são bem interessantes para serem utilizados em aquários de ciclídeos africanos. A principal diferença entre eles é a questão do rendimento. O Supreme e o Effective Conditioner, eles rendem mais do que esse aqui, o Extreme da Microbe Lift. Cada ml desse daqui, ó, trata 50 litros de água. Então esse daqui rende muito, tipo uma embalagem menor, que é o caso desse aqui, ó, 250 ml, e aqui tem 473 ml. No caso, essa embalagem de 250 ml rende mais do que essa de Extreme, de 473. Se eu não me engano, o Effective Conditioner, ele trata a mesma quantidade de água por ml que o Supreme. Então, para aquários de ciclídeos africanos, eu indico esses três por conta dessa situação deles colaborarem na regeneração da mucosa, tecido do animal. Em aquários de ciclídeos africanos isso é muito bom, porque a gente sabe que de vez em quando tem umas brigas, uns pega pra capar, e às vezes um peixe ou outro ali fica machucado. Mas é principalmente por esse motivo que eu indico esses três tipos de condicionadores. E eu comecei com os condicionadores, obviamente, porque é o primeiro passo que a gente dá, né, numa TPA. Após condicionar a água, te remover cloro, chloramina, partindo já aqui pro buffer e pro salt, eu deixei aqui o trace, mas já vou falar do trace para vocês. Qual é a ordem? Eu uso primeiro o salt e depois eu uso o buffer. E vou ilustrar aqui agora para vocês com o balde como que eu faço isso. Então, galera, vamos supor que nesse balde aqui é a água nova que eu vou colocar no meu aquário. Fui, removi a água para fazer a TPA e essa água aqui já é a água nova que eu vou adicionar no aquário. Então a primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é ir lá e condicionar a água. Vou botar o condicionador na água. Assim que você coloca o condicionador, é instantâneo, tá, galera? Você coloca, ele já vai agindo, removendo cloro, chloramina, os metais pesados, enfim. E na água de reposição eu já vou adicionar de cara o buffer. Pego a quantidade de buffer equivalente ao volume de água do meu aquário, que eu já vou falar sobre a quantidade dele para vocês. Adiciono na água de reposição e misturo. Misturo na água de reposição. Misturou, dissolveu tudo. Agora vamos partir para o salt, que o salt é o que vai ajustar o nosso GH. Lembrando que o buffer ou bicarbonato de sódio, ele ajusta o pH e o KH. O salt, ele ajusta o GH. E o salt, como é que vai funcionar? Eu pego uma água, não a água da reposição, tá, galera? A água do aquário, sim, água velha mesmo lá do aquário. Boto num recipiente como esse copo medidor aqui, pego a quantidade de salt, jogo no copo medidor e misturo também. Vou misturando até dissolver tudo. Dissolveu tudo aqui, dissolveu tudo ali. Agora o que vocês vão fazer? Como eu falei, eu uso o salt antes do buffer no aquário. Eu pego o copo medidor, jogo diretamente no aquário e depois que eu jogo o copo medidor que tá com um salt, eu coloco a água de reposição. Então o salt, ele tem que entrar no aquário antes do buffer. Enfim, é por isso que eu queria utilizar o balde aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Espero que vocês tenham entendido essa ilustração que eu fiz aqui, mas é basicamente isso que eu faço no meu aquário. E o trace? Onde fica o Cyclic Trace nessa situação toda? Galera, o trace, ele tem quase a mesma função do que o salt, só que o salt, ele é mais concentrado. O trace eu já indico para quem mora em locais onde a água da torneira já sai com o GH alto.
Esse daqui, no caso, você só iria adicionar os elementos traços aí que são essenciais para a fisiologia do seu ciclídeo africano, coisa que já tem no Salt, só que o Salt ele tem uma concentração maior, né? Ele regula o GH com uma facilidade bem maior do que o Trace. O Trace também interfere no GH, tá, galera? Mas só que vocês iriam ter que colocar uma quantidade bem maior. Para vocês terem uma noção, a utilização normal desse Trace aqui, eles recomendam 3 ml para cada 100 litros, mas se for para alterar o GH, tem que usar 20 ml para cada 100 litros. Então a diferença é bem grande e esse daqui acaba rendendo muito mais. Então basicamente, se você mora em locais como eu, que tem a água da torneira muito pobre, utilize somente o Salt Africa, não precisa utilizar os dois, tá? E se caso vocês moram em lugares onde o GH da torneira já sai alto, só utilizar o Secret Trace. Basicamente isso. E sobre os produtos, né, eu uso aqui o que eu acho de melhor. O que eu mais me preocupo é em relação aos sais. No caso, o Salt Africa, eu realmente não abro mão de utilizar. Mas o buffer já pode ser até dispensável, no caso substituído. Se vocês quiserem substituir o buffer por bicarbonato de sódio, pode substituir tranquilamente que vai ter o mesmo efeito. Mas lembrando que em determinadas situações, o buffer só com bicarbonato de sódio, ele não vai elevar às vezes o pH tanto quanto as pessoas querem, no caso quem tem aquário de Lago Tanganica. Ele chega com pH no máximo a 8.8, que é o meu caso. Eu tô usando esse daqui no aquário Tanganica e meu pH ele não passa de 8.8, 8.9. Então para você que quer manter um pH mais alto, eu já recomendo utilizar outro tipo de buffer. No caso tem o buffer Tanganica da Siquem, mas também tem a outra mistura, né, com carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, que o carbonato de sódio sim vai te ajudar a elevar o pH acima de 9. Mas eu tenho utilizado aqui o Malloy Vitória no aquário Tanganica, né, e 8.8 para mim já é um pH bom para aquários tanganicas. Ele inclusive tá mantendo o meu KH em 19, galera, tá bem alto. Isso tudo eu vou comprovar para vocês nos testes que eu fiz na água do aquário. Eu fiz esses testes durante essa semana. Fiz teste de amônia, nitrito, pH, KH e GH. O meu pH, como eu já falei, ele deu entre 8.8 e 8.9. O meu KH 19 e o meu GH eu uso o teste da Alcon, aquele teste tradicional, e eu pinguei 4 gotas. A partir da 4ª gota ele azulou, mas ficou assim, um azul bem claro. Então acredita assim que não tá no nível qualquer, mas tá num valor bacana. E todos esses parâmetros eu tô mantendo utilizando esses produtos aqui, galera. Sobre a questão de utilizar Zanzibar, usar concha moída para aumentar e elevar o pH, KH e GH, o principal motivo pelo qual eu não curto utilizar desse artifício é a questão de uma hora saturar, uma hora eles não vão mais elevar o pH, KH e GH, eles vão meio que estacionar. De forma resumida, eles perdem o poder alcalinizante com o tempo. E perdendo o poder alcalinizante, obviamente o aquarista vai fazer o quê? Trocar todo o layout, que é algo que a gente precisa evitar ao máximo, que isso pode causar grande desequilíbrio no ecossistema, no seu pequeno ecossistema, no caso a biologia do seu aquário, que a maior parte da biologia, né, da colônia de bactérias do teu aquário fica no teu layout, no substrato principalmente. Então a gente tem que evitar ao máximo ficar mexendo nisso. É por isso que eu não utilizo layout, né, hardscape, substrato, rocha, que alcalinizam a água. Além de correr o risco, né, deles saturarem o sistema com carbonato de cálcio. Isso também pode acontecer. Para a utilização disso, teria que ser uma situação muito bem pensada, muito bem estudada. E muitos acham que não, mas utilizar buffer e salt não é algo caro. Isso aqui, cara, isso daqui rende muito tempo, dura muito tempo aqui no meu aquário. Pra vocês terem uma noção, ó, pra aquários Lago Tanganica, adicionar 4 gramas para cada 100 litros de água. Essa embalagem tem 1,2 kg, né? Isso daqui rende muito tempo. Independente se o aquário for grande, for pequeno principalmente, né? Mas esse daqui rende muito tempo, galera. Então vale muito a pena investir em salt, em buffer, né? Se você não quiser investir em buffer, que eu entendo que o buffer já é um pouco mais complicado, 1 kg de bicarbonato de sódio PA, galera, tá saindo a R$20 aí pelo Mercado Livre, é bem barato, e 1 kg rende muito tempo. Então eu acho burrice a pessoa gastar mais de R$600 aí com layout, né, comprando concha moída, Zanzibar, que não é barato, achando que com o passar do tempo vai economizar, quando na verdade você vai dar uma condição melhor de vida utilizando buffer e salt para o seu peixe, e é uma situação que a longo prazo não sai caro, galera. Então fiquem ligados nessa situação, que às vezes muitas pessoas falam, muitos lojistas falam, ah, compra Zanzibar e concha moída, mas na verdade eles querem que vocês comprem Zanzibar e concha moída porque é caro, né? O quilo da concha moída, eu já vi em locais aí,
a média de R$10 o quilo da concha moída. Tudo bem que vocês podem achar mais barato, mas o quilo da Zanzibar, o quilo do coral morto, não é barato, é caro. Enquanto uma rocha desse tamanho aqui, galera, eu peguei de graça. Eu simplesmente coletei essas rochas, e mesmo se vocês forem comprar, o quilo dessa rocha aqui é muito mais barato do que o quilo de uma Zanzibar. Então aí depois vocês me dizem o que vocês acham que vai valer mais a pena. Pagar R$20 no quilo do bicarbonato de sódio PA, que vai regular o teu pH e o KH, ou pagar caríssimo em concha moída e Zanzibar. Aí vocês me falam aí nos comentários o que vocês acham que vai valer mais a pena. Tô falando isso, galera, porque a maioria das pessoas que eu abordei que utilizam esse tipo de hardscape dizem a mesma coisa. Quando não dizem isso, dizem que querem ter um falso marinho. Mas enfim, né, meu intuito, galera, aqui no canal é fazer com que principalmente os iniciantes, que é meu público-alvo e meu foco são os iniciantes, minimizem os erros e minimizem, consequentemente, as perdas. Mas, galera, se mesmo assim, né, vocês quiserem continuar utilizando Zanzibar, concha moída, não vou condenar vocês por isso. Eu só tô passando aqui pra vocês o que eu faço, o que dá certo, o que eu vi as minhas referências fazendo. E eu pensei, pô, se dá certo pras minhas referências, por que não vai dar certo pra mim? Se caso você utiliza concha moída e Zanzibar, eu já não indico a utilização de buffer, nem de salt, para você justamente não saturar o teu sistema. No caso, a única coisa que você vai fazer é uma TPA normal, né? Vai tirar água do aquário, vai botar água no recipiente, condicionar a água e adicionar a água de volta no teu aquário. É basicamente isso. Agora falando sobre quantidade, quanto eu uso, né? No caso do condicionador de água e do salt, eu uso a quantidade que o fabricante recomenda. O salt, no caso, se não chegar na primeira vez no nível que eu quero, o grau que eu quero de GH, eu vou adicionando mais até chegar. E isso a gente vai acompanhando com o teste de GH, né, galera? No caso do buffer, né, Maló Vitória, se eu não me engano, ele recomenda 7 gramas para cada 80 litros. Eu uso 10 gramas para cada 100 litros. E é basicamente a mesma coisa, né? Se não chegar no pH ou no nível de KH que eu quero, eu vou adicionando até chegar. Ah, mas Matheus, eu tenho aquário Malawi e se eu adicionar muito, vai aumentar muito o meu pH, meu KH tá muito desequilibrado. O que eu faço? Cara, foque em estabilizar o seu KH primeiro. Chegando no nível de KH desejado, o resto do teu sistema vai fazer sozinho. Ele vai equilibrar o nível de pH com o KH, porque o KH basicamente é a tua reserva alcalina. E é basicamente isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 vídeos. Um que eu falo sobre o pH e KH e falo um pouco também dessa questão do buffer, como o pH e KH interagem, e o outro que eu falo sobre GH. Inclusive nesse do GH eu deixo uma receita na descrição do vídeo, receita caseira, como você pode fazer para alterar o GH de forma saudável, segura e em casa, né, sem precisar comprar produtos industrializados. A galera, já tava até esquecendo aqui, já tava até recolhendo os produtos. Algo importante de falar: quantidade que você coloca no teu aquário, nas TPAs, se for a primeira utilização, você coloca o equivalente ao volume de água total do seu aquário, contando com o sistema de filtragem. Mas se for reposição, TPA no caso, né, aí você já utiliza equivalente à quantidade de água que você retira na TPA. Vamos supor que eu tenho um aquário de 800 litros, na primeira utilização eu vou utilizar o equivalente a 800 litros. Nas TPAs eu faço TPA de 100 litros, então eu vou utilizar o equivalente a 100 litros durante as TPAs. Isso é muito importante falar também para você não sair usando em excesso aí e saturar o seu sistema, valeu? Enfim, é basicamente isso, né? Agora, se ficou alguma dúvida, mais uma vez, deixa aí nos comentários. Partiu mostrar os testes de água que eu fiz no aquário esses dias aí para vocês. Então vamos lá, primeiro teste de pH. Vamos lá, agora o teste de KH, né? Um teste de KH que eu uso aqui é o da Cera, é um dos melhores que tem aí. Bora fazer agora o teste.
galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu tentei fazer ele o mais completo possível. Levei em consideração principalmente as dúvidas que me enviam no Instagram, que deixam nos comentários dos vídeos, as dificuldades também que eu tive no início para poder estabilizar o meu sistema. Se restaram dúvidas, já sabem, né? Deixa aí nos comentários que eu vou me esforçar para responder todos vocês. E se tu caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa aquele like maroto e, se for possível, compartilhe com seus amigos, compartilhe naquele teu grupo de ciclistas africanos. Se quiser dar aquela força também pro canal, as camisas da Monster Aqua estão sendo vendidas no site www.aquarismojumboOficial.com. Comprando a camisa, automaticamente você já colabora pro crescimento do canal. Valeu, galera? E segue a gente lá no Instagram também, que eu tiro dúvidas, faço lives, às vezes faço live surpresa. Segue lá, o nosso Instagram é @MonsterAquaBR. Valeu, meus queridos. Então é isso, tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e fui!